Elô, quer comentar? Então, na verdade, essa resolução do CFM, a força foi as associações, né, os pacientes associados que foram para a rua no Brasil todo no mesmo dia, né, foi uma pressão muito grande. Eu estava em São Paulo, né, não podia deixar de ir, ainda estava até andando bem mal ainda de muleta, mas estava lá na porta, porque é o paciente que faz a pressão grande, né? Nós somos muito mais em número do que os médicos, né? Então, sem a gente, a coisa fica mais difícil. E eu acho que quando o Conselho Federal viu a gente na rua, né, viu o paciente, que nem eu cheguei a entrar e falar dentro do conselho para a presidente, né, do Conselho Regional de São Paulo, né, e ela ficou assim meio chocada com todo mundo que falou, porque ela não tinha noção, né? E a última pergunta que eu fiz para ela, Pedro, ela é, salvo engano, neuropsiquiatra infantil, alguma coisa assim, neuropediatra. Eu falei, a senhora acha justo eu voltar a ter dor por ignorância de vocês? Aí eu virei para ela e falei, essa pergunta eu estou fazendo para a médica, não para a presidente. Ela falou, não acho justo. Né? Então, a força, a associação temos muitas, né? Tem algumas só de pacientes que não produzem óleo, nada, mas é só para dar um amparo e ensinar o caminho das pedras, né? Faz parceria com alguns médicos para ter consulta mais em conta e tudo, mas só está crescendo, né? O número de associação só está crescendo. E eu estava até esses dias conversando aí com alguns médicos sobre se o Conselho Federal vier de novo, nós vamos para a rua, né? Nós vamos para a rua, e se precisar, a gente vai acampar na porta dos conselhos, né? Porque é questão de vida nossa, e a vida não espera. Né? A vida não espera. Eu levei 6 anos, 6 meses de um tratamento para parar de ter dor hoje há 4 anos, né? Para quê? Para voltar a ter dor de novo por conta de falta de estudo de alguém? De um médico? Né? Tudo que há de mais absurdo, né, no Brasil é médico negacionista. Não tem como. Olha, eu aceito qualquer um negacionista. Mas porque ele lida com uma coisa muito covarde, né, Lô? Ele tá ali com uma pessoa leiga e que tá totalmente suscetível ao julgamento dele, né? Totalmente. Isso que o Wilson falou, né, dos pacientes levar para o médico, né, a questão de, e a cannabis, né, e o canabidiol, e o médico ser avesso, isso é muito comum. Eu ouço isso praticamente todo dia, lidando com paciente. Eu estou procurando outro médico porque o meu médico não aceita, diz que não, é perigoso, faz mal. Só que ele não soluciona também meu problema, né? Eu estou sofrendo e eu fiquei sabendo e vou atrás, e não custa tentar, né? E daí, quando tenta, é só sucesso, e daí, bom, né? Aquele médico, além de perder um paciente, perde muito mais, né? Perde conhecimento, né? Perde empatia. E você sabe que o movimento, Pedro, que eu vejo bem interessante, que acaba ajudando muitos médicos a quebrarem o preconceito, a começarem a criar conceitos, começar a criar empatia com isso, são algumas associações fazem visitas para médicos para conhecer a associação, né? Uma associação que faz um trabalho bem interessante, que é um trabalho de imersão que eles fazem, já receberam mais de 500 médicos ao longo do tempo lá, é uma associação de Marília, que chama Maria Flor. Agora, no começo de setembro, eles vão ter uma dessas imersões, vão ser 3 dias, 50 médicos em cada dia. E ali o médico vê um plantio, acaba ajudando a colher uma planta, acaba ajudando a fazer uma trima na planta,
acaba conversando com diversos pacientes e familiares de pacientes, e isso tem um impacto muito grande, né? Eu, morando aqui na Paraíba, já vi algumas vezes, já levei médicos, inclusive a doutora Ana Runi, ela nunca tinha visto uma planta de cannabis, a gente levou ela para conhecer lá em Campina Grande, na plantação da Brace. Na hora que ela viu uma planta, ela cheirou, ela disse, nossa, mas é cheiroso. Eu perguntei para ela, você achou que era fedido? A gente ouve tão mal dessa planta que a gente acha até que ela é fedida. Acho que é o demônio, né? Sei lá. Acha que é um demônio. Então, é muito legal ver essa desconstrução, né? E assim, e talvez a desconstrução mais forte é quando a gente começa realmente a ouvir a história das pessoas. Meu, né? Você médico, que eventualmente possa estar ouvindo esse programa e ainda não tem habilidade, eu não tenho ainda, não está com a certeza disso, ou tem muita dúvida disso. Converse com alguns pacientes, converse com famílias e veja a mudança que trouxe para algumas pessoas. E olha, muita gente fala assim, mas a gente não sabe como vai ser o longo prazo disso. Eu vou contar para vocês o que é o longo prazo, tá? A Heloísa conhece a Clarion, tá? Que hoje está fazendo aí 20, eu não sei se ela fez 21 ou 22 anos, tá? A Clarion, ela faz o uso, já faz 10 anos de cannabis. Aí ela tem uma síndrome de Dravet, que é uma síndrome epilética gravíssima. E, Pedro, essa síndrome não era registrada pessoas que passavam da adolescência. Então, é isso o impacto que a cannabis pode ter na vida. Essa menina está com 20 anos, 20 e poucos anos. Tá? Não se passava da adolescência. As pessoas morriam antes, mesmo com todo o recurso de medicina que a gente tem, por conta das convulsões refratárias. Então, é esse o impacto que tem. E ela cada vez mais ativa, se interagindo mais. Então, essa historinha de que a cannabis queima neurônio, não sei o quê, isso aí a gente tem que pensar do que você está falando. Está falando de cannabis fumada, está falando de uma quantidade que não sabe o que é, ou está falando de um acompanhamento médico, de um produto de cannabis que você sabe o quanto tem ali para uma pessoa que precisa. Né? A gente tem N exemplos de que mudou a história natural da doença de pacientes. A Clara é um exemplo claro disso. Ela não ia viver, passar a adolescência. Ela está com 20 e poucos e vai viver muito mais ainda, se Deus quiser. Né? E fora ela que tem esse quadro mais impactante, a gente vê pessoas com quadros assim importantes, como fibromialgia, que já tinham tentado de tudo mais um pouco, inclusive opioides. Algumas pessoas até ficaram viciadas em opioides, e que começam a tomar cannabis e, de repente, com uma dose baixinha ali, melhoram, consegue diminuir, às vezes até parar alguns remédios, e começa a ter qualidade de vida e voltar a fazer um bocado de coisa. E quando não tira completamente a dor, pelo menos alivia bastante para a pessoa voltar até aquela mínima qualidade de vida para a pessoa. Então, a gente está falando de um impacto para muitas patologias. E patologias que muitas vezes têm ali uma certa limitação do tratamento. Né? Então, assim, passou da hora da gente conversar sobre isso. E eu acho que, hoje em dia, pelo menos, Pedro, eu tive recentemente em Roraima, que lá foi aprovada uma lei, recentemente, uma deputada aprovou uma lei para fornecimento pelo SUS, e eu, ali na Assembleia Legislativa, eu perguntei quantas pessoas ali conheciam alguém que fazia o uso medicinal da cannabis. Olha, eu me assustei, que era pelo menos mais de 2/3 do auditório tinha alguém com respeito. Logicamente que era uma palestra disso, mas eu tenho certeza, se eu fizesse isso há 4 anos atrás, ia ser 1 ou 2 gatos pingados. Sim. Então, assim, a coisa está muito difundida, né? Inclusive, isso acaba respingando nos nossos poderes, né? E eu acho que tem uma coisa também